nossos resumos sobre uma vida com propósitos, especificamente o capítulo 4. Esse capítulo fala basicamente sobre nós termos ali sido criados para sermos eternos. E aí, cada capítulo, como eu sempre falo para vocês, eles têm ali um versículo central. E o versículo central que mapeia aqui essa questão de nós termos sido criados com um propósito eterno e para sermos eternos, está lá em Eclesiastes 3:11. E ele diz o seguinte: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano. Então ele traz essa questão, né, de que nós temos ali algo dentro de nós que anseia pela eternidade. E uma das coisas interessantes que ele traz aqui, uma analogia que ele traz aqui em relação a esse livro, em relação à eternidade, é que é como se a nossa vida terrena ela fosse um grande ensaio para um grande espetáculo. Fosse, na verdade, um pequeno ensaio para um grande espetáculo que vai acontecer na eternidade. E aí ele traz essa perspectiva de que a gente não deve enxergar a nossa vida aqui na Terra como se ela tivesse um fim em si própria, sabe? É como se ele estivesse trazendo uma perspectiva de que a gente deve enxergar a nossa vida de uma perspectiva eterna, sabendo que a nossa missão aqui ela é pequena, ela é curta e que não termina somente aqui. E aí, voltando nessa questão da morte, da imortalidade, a gente tem realmente um instinto, algo dentro de nós que anseia pela eternidade. É por isso que é tão difícil a gente lidar com a morte. É por isso que a gente detesta tanto e rejeita tanto essa ideia. É por isso que a gente não sabe lidar com ela, porque a gente não foi criado para morrer. E todas as vezes que alguém morre ao nosso redor, a gente se sente muito mal, é inexplicável, né? Eu acho que todo mundo sabe aqui, provavelmente todo mundo já perdeu alguém, e a gente sabe que a energia da morte ela é muito ruim. E por que será que a gente tem essa questão da eternidade dentro de nós mesmos, né? Eu acredito muito que é porque a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, além do próprio Deus ter plantado um senso, um anseio pela eternidade dentro do nosso coração, a gente também é a imagem e semelhança dele, né? Então, é claro que um ser que é eterno, que é imortal e cria uma criatura que é a sua imagem e semelhança, obviamente essa criatura também vai ter ali um anseio pela eternidade. Na Bíblia, ele descreve o nosso corpo, a nossa vida aqui como habitação temporária. E ele descreve o futuro, a eternidade com Deus, como casa. Então, ele faz essa distinção aí bem clara entre algo que é temporário, que é efêmero, e algo que é eterno. Lá em 2 Coríntios 5:1 diz o seguinte: sabemos que se a nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Olha que interessante, né? Aqui a gente tem coisas que já são muito boas, a terra é uma coisa muito boa, a gente tem muitos prazeres, muitas construções legais aqui, tipo Dubai, enfim, coisas maravilhosas, mas ele fala que lá no céu as coisas não são construídas por mãos humanas, são coisas construídas ali por seres celestiais. Então imagina só a glória disso. Ele traz uma perspectiva de que nessa vida terrena aqui, a gente tem muitas opções. A gente pode seguir várias vertentes, a gente pode seguir o budismo, o hinduísmo, a gente pode seguir a linha ateísta, cristianismo, islamismo, enfim, vários ismos. Então a gente tem várias possibilidades aqui que a gente pode seguir aqui na Terra. No entanto, ele traz aqui a questão de que na eternidade você só vai ter duas opções, ou o céu ou o inferno. E é muito complicado pra gente lidar com isso, principalmente quando a gente vai conversar com outras pessoas que são de outras religiões e que têm outros dogmas, né? Mas dentro do cristianismo, essa visão ela é muito bem clara e difundida, de que a eternidade ela só te traz duas possibilidades, ou o céu ou o inferno. E o jeito que nós vamos passar a nossa eternidade, aonde nós vamos passar a nossa eternidade, é 100% definido pelo nosso relacionamento com Deus aqui na Terra. Então, o jeito que você se relaciona com o Senhor aqui na Terra vai definir como que você vai passar a sua eternidade. Se você vai passar a sua eternidade junto com Ele ou separado dele. Porque o inferno é basicamente a separação total de Deus. E quanto mais a gente fica próximo de Deus, ele traz isso no livro, né? Quanto mais próximos a gente fica de Deus, mais a nossa perspectiva sobre as coisas do mundo mudam. É como se as coisas da Terra elas perdessem essa grande significância que elas têm para nós mesmos. Porque quando a gente tem uma vida que é muito pautada nas coisas terrenas, nas nossas conquistas materiais, nos nossos próprios projetos, enfim, a gente perde um pouco a linha de raciocínio do que seria o céu e do nosso relacionamento com Deus. Mas o
contrário também é recíproco, porque todas as vezes que a gente se aproxima muito de Deus, as coisas da terra parece que elas perdem um pouco não o significado, mas perdem assim a importância. E uma das coisas que eu lembrei aqui foi em relação a Moisés, porque Moisés estava tão próximo de Deus, ao ponto de vê-lo face a face, ao ponto de escrever os 10 mandamentos, né? Ao ponto de realmente estar na presença do Todo-Poderoso, que quando ele for chegar para entrar na Terra Prometida, Deus simplesmente mata ele, leva ele. E aí eu sempre achei isso muito estranho, eu ficava assim, poxa, é muito injusto você fazer isso com ele, depois de tudo que ele fez, depois de tudo que ele passou, por que você não permitiu que ele fosse para a Terra Prometida? Só que Moisés já estava tão desconexo da realidade terrena, ele estava tão mais conectado com Deus, que com certeza o Senhor tinha algo muito melhor, com certeza Deus poupou ele do sofrimento, porque apesar da promessa ser algo muito bom e tal, ele ainda estaria aqui na terra sofrendo e sendo aflito, porque a palavra diz que no mundo nós teremos aflições. Então eu acredito que quando a gente chega nesse patamar, se conectar tanto com Deus, ao ponto de se desconectar das coisas terrenas, inclusive da promessa, que eu acho que é o momento que a gente começa a amar mais a Deus do que a promessa, do que as coisas da terra, pra gente já vai ser insignificante viver aquilo que Deus prometeu, e é muito doido pensar nisso. Ainda é custoso para mim pensar nisso, mas eu acredito que é dessa forma, porque Deus fez isso com Moisés e também com Abraão, né? Apesar de Abraão ter tido ali o filho dele, Isaac e tudo mais, mas ele não viu definitivamente ali a promessa sendo concretizada de que ele seria pai de nações e que os filhos dele seriam incontáveis com a areia do mar e tal, com a areia da praia e as estrelas do céu. Então eu acredito que faz muito sentido aqui em relação a essa questão deles estarem muito conectados com Deus, e isso fazer com que eles não se importem tanto com viver a promessa, né? É tão doido pensar nisso, cara, porque muitos de nós norteamos muitas das nossas ações pelas promessas que Deus nos dá. Muitos de nós recebemos promessas de prosperidade, de mudança de vida, de que seríamos pregadores, que seríamos evangelistas e tudo mais, e a gente se move muitas vezes por isso, e a gente cai muito naquele negócio de amar mais a promessa do que o Deus da promessa. E todas as vezes que a gente ama mais a nossa promessa do que o Deus da promessa, o Senhor ele de alguma forma não cumpre aquilo. A sua promessa vai ficar estagnada até que você ame mais a Deus. Então, enfim, é uma coisa a se refletir aí. E aí a gente fala aqui sobre Filipenses 3:7, ainda voltando sobre essa questão das coisas da terra, né? No passado todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora por causa de Cristo eu considero que não tem nenhum valor. Então é o que eu falei para vocês, quanto mais a pessoa está conectada com Deus, mais as coisas da terra perdem o sentido. E é muito doido pensar nisso, né? Como que, por exemplo, Paulo, o que Paulo viu, o que Deus mostrou para Paulo para que ele literalmente passasse por tudo que ele passou, por aflições, por perseguições. Enfim, esse cara sofreu bastante. Então, o que será que ele viu, né? O que será que ele viu? Com certeza foi algo muito grande, muito glorioso, muito absurdo para que ele suportasse tudo isso. Então, às vezes, parece meio doido isso de, eu vou me desconectar da terra, eu vou focar mais em Deus. Isso não faz sentido. Só que eu acho que a gente só vai entender de fato quando a gente viver isso, quando a gente definitivamente se conectar com Deus ao ponto de fazer com que essas coisas não tenham mais importância. E aí eu acho que é uma jornada bem trilhada ali de muita intimidade, de entrega e, enfim, adoração em espírito e em verdade para que a gente consiga chegar nesse nível. Mas, por enquanto, nós, meros mortais, ainda estamos aqui aprendendo. E ele traz um livro assim, que se a vida fosse só aqui e agora, a gente poderia ter uma existência meio louca, meio egocêntrica, a gente poderia fazer o que a gente quiser, matar, roubar, enfim, pensa aí, você poderia deixar os seus pensamentos intrusivos aí fluírem, né, fazer tudo o que você quiser, porque no final das contas não haveria consequências. No entanto, a gente sabe que tudo o que a gente faz aqui na Terra ecoa na eternidade. Eu acho que essa frase é muito forte, né? E quando a gente começa a parar para pensar de que, meu Deus, realmente tudo que eu faço ecoa na eternidade, então a gente começa a ponderar mais as nossas palavras, as nossas ações, como a gente gasta o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos recursos, enfim, porque se no final das contas tudo que eu fizer tem consequências eternas, então se a gente começasse a pensar assim, a gente com certeza seria mais cauteloso, né? Enfim,
Como que vai ser a eternidade com Deus? Eu tenho uma perspectiva que eu acho que é do inferno, do diabo mesmo, que é uma perspectiva de que o céu vai ser chato, sabe? Muitos desenhos e quadrinhos eles retratam que, tipo assim, o céu vai estar lá, vai estar Deus e os anjos, e a gente vai estar tocando harpa e só, tipo, adorando a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Talvez uma pessoa mais fariseu, digamos assim, mais hipócrita falando, isso é muito bom, mas, cara, sem hipocrisia aqui. Nossa, isso pra gente imaginar isso é uma chatice, porque a gente é ser humano, a gente quer fazer coisas, a gente foi criado pra... Enfim, somos seres humanos complexos, a gente não faz sentido pra gente passar uma eternidade simplesmente fazendo uma função, que é tipo adorar a Deus ali cantando. Isso não faz sentido e faz com que muitas pessoas pensem, nossa, vai ser chato e tal, mas eu acredito que isso é uma visão deturpada de como vai ser o céu. Na verdade, lá em 1 Coríntios 2 diz o seguinte: porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. E aí o autor fala aqui no livro que explicar a eternidade para um ser humano seria como explicar a internet para uma formiga, não faz sentido. Então, trazendo de volta esse texto aqui de 1 Coríntios 2, o que Deus preparou para a gente na eternidade é tão grande, é tão glorioso, é tão assim, escalafobético, sei lá, que a gente não consegue nem imaginar. Então tira essa visão da sua cabeça de que o céu vai ser só a gente tocando harpa, porque talvez tenha isso, talvez, mas tipo, não vai ser só isso. É claro que a gente vai adorar a Deus, mas não vai ser só isso. E eu te falo isso porque lá no livro ele fala o seguinte: entretanto Deus nos dá vislumbres da eternidade em sua palavra. Sabemos que nesse exato momento Deus está preparando um lar eterno para nós no céu. Seremos reunidos com os fiéis amados, libertos de toda dor e sofrimento, recompensados por nossa fidelidade nesse mundo e designados para um trabalho que apreciaremos realizar. Não ficaremos recostados nas nuvens com aurelas, tocando harpa, desfrutaremos da contínua companhia de Deus e Ele se deleitará conosco para todo sempre. Um dia, Jesus dirá: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Mateus 25, 34. Então, cara, o céu é um reino. E eu adoro pensar nisso, é louco pensar nisso, porque, cara, é como se fosse uma fábula, né? É como se fosse um desenho, gente, é como se fosse um filme, nem parece real, mas é isso que a Bíblia fala, e a Bíblia é inerrante, a Bíblia é a palavra de Deus, então se ele fala que vai ser um reino, que vai, tipo, ser maravilhoso, e que a gente vai receber recompensas, galardões, que nós vamos ter um trabalho, enfim, que a gente vai viver lá coisas, então vai ser dessa forma, sabe? Então seria interessante que nós pensássemos mais na eternidade, né, na nossa vida. E aí ele finaliza com um trecho de As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, que as Crônicas de Nárnia, elas fazem muita referência à Bíblia, referência à nossa vida, enfim. E ele faz essa referência aqui no final em relação à eternidade. Ele fala o seguinte: para nós, este é o fim de todas as histórias. Para eles, porém, para a galera das Crônicas de Nárnia, né, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles neste mundo e todas as suas aventuras havia sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, isso fazendo uma referência à nossa vida terrena, né? Agora, finalmente, estavam começando o capítulo 1 da grande história que ninguém na Terra jamais leu. A história que continua eternamente e na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. E aí ele faz uma referência à eternidade, né? Então, muito legal esse capítulo, muito interessante, e traz a reflexão de que nós realmente devemos nos preocupar mais com a eternidade, devemos pedir para Deus dar para a gente alguns vislumbres de não necessariamente como seria a eternidade, mas de como a gente pode viver a nossa vida de uma forma que seja mais à luz da eternidade, sabe? Com que a gente consiga fazer mais ações aqui na Terra que envolvam a eternidade, para que as nossas ações ecoem de forma positiva e não negativa lá na eternidade. Enfim, se você gostou desse vídeo, já deixa aqui seus likes, se inscreve no canal e se você quiser me seguir nas redes sociais, está aqui embaixo. Beijo e até a próxima.